Olá pessoal, tudo bom? Então, lembrando que nas aulas anteriores a gente já tinha falado sobre a ideia de carga elétrica, né? A gente vai dar uma recordada, uma reforçada aqui, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente sabe que todo corpo, todo objeto, naturalmente ele é neutro, tá? O que isso quer dizer? Que em todo objeto, naturalmente, a quantidade de elétrons, né, esse Nzinho aqui seria o número de elétrons, é igual ao número de prótons, tá? E que esse corpo pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Quando ele ganha elétrons, fica com carga elétrica negativa em excesso. Lembra que os elétrons têm carga negativa. E esse corpo pode perder elétrons. Se ele perder elétrons, ele perde carga negativa. O que sobra nele, então, são cargas positivas, certo? Então, aquele corpo fica eletrizado positivamente. Tudo bem? O que é ser, então, um corpo eletrizado? Ele possui uma certa quantidade de carga, tá? Que no sistema internacional é medido em Coulomb, cujo símbolo é a letra C, maiúsculo. Então quer dizer que é uma homenagem a alguém. No caso aqui, a homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb, que viveu de 1736 até 1806, certo? Que foi esse cidadão aqui. Tudo bem? Bom, o que mais que a gente sabe? O que vem a ser a tal da carga elétrica elementar, né? Que a gente representa pela letra E minúscula. Essa carga elementar é a menor quantidade de carga que a gente consegue encontrar na natureza de maneira isolada, tá? É a menor quantidade de carga, que vem a ser a carga de um elétron ou de um próton, tá? A gente sabe que o elétron e o próton têm carga de mesma intensidade, só que os efeitos são contrários. Então, o que a gente se lembra? Temos aqui um esqueminha do átomo, né? Essa parte interna aqui é o núcleo. Lá no núcleo a gente tem os nêutrons, eles são neutros, ou seja, não tem carga. E nós temos os prótons. Os prótons, a gente sabe que tem carga positiva. E girando em torno aqui do núcleo, numa região chamada eletrosfera, a gente tem os elétrons, cuja carga é negativa, tá certo? Então, a carga elétrica elementar, o Ezinho, é a carga de um elétron ou de um próton. Experimentalmente, a gente sabe que essa carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Aí esse mais e esse menos. A gente costuma usar o sinal de mais quando está se referindo ao próton, e a gente usa o sinal de menos quando se refere ao elétron, tá? Lembra que o próton, novamente, tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Esse mais e esse menos aqui, pessoal, só para reforçar, não se refere à questão de tá devendo, de estar sobrando, igual a gente viu quando fala de números negativos, tá certo? Então, reforçando, quando a gente está falando de próton, carga positiva, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E quando a gente fala do elétron, a gente usa o negativo, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tudo bem? Seguindo aqui então. Quantização da carga. Isso aqui é algo bastante importante, a gente vai usar bastante durante as nossas próximas aulas, tá? O que quer dizer que uma coisa é quantizada, tá? Quer dizer que eu vou ter apenas múltiplos inteiros de alguma coisa, tá? O que são múltiplos inteiros de alguma coisa? Por exemplo, ou eu tenho um irmão, dois irmãos ou três irmãos. Eu não posso ter um irmão e meio. Ou eu tenho um ou tenho dois, tá? Não posso ter um e meio, tá certo? Então, um e meio eu não posso. Por quê? A quantidade de irmãos que alguém pode ter é quantizada. Múltiplo inteiro, faltou um acentinho aqui, de uma quantidade menor, tá? A carga elétrica, então, é quantizada.
a gente encontra a carga elétrica apenas em múltiplos de uma quantidade mínima. Quem que seria essa quantidade mínima de carga elétrica? Isso mesmo, o meu Ezinho, a minha carga elementar, tá? Por exemplo, se eu tiver um objeto aqui que tem uma carga positiva sobrando, né? Que tem um próton em excesso, quanto de carga que esse objeto tem? Ele tem 1 próton vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o quê? A carga do próton. E se eu for lá e fizer com que ele tenha agora, portanto, a carga dele, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certinho? E se eu for aqui e fizer com que esse objeto tenha agora 2 prótons em excesso, né? A carga, a quantidade de carga que esse objeto vai ter vai ser 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 prótons, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar. E a gente lembra, quando vai fazer cálculo envolvendo notação científica, né, que você vai multiplicar número por número. Então, você vai multiplicar 2 vezes 1,6. E caso tivesse uma outra potência de 10, você ia multiplicar com 10 a menos 19. Então, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. O 10 a menos 19 continua ali, porque não tem mais ninguém com ele. Isso aqui, ó, medido em coulombs, tá? Cuidado para não esquecer a unidade de medida aqui. Certinho, galera? Bom, continuando aqui então. Ainda com aquele exemplo. Se eu colocar 3 prótons, se eu fizer esse objeto ter 3 prótons a mais, né, 3 prótons em excesso, como que vai ficar a quantidade de carga deste objeto? 2 vezes a carga elementar. Eu fiquei com preguiça de colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o que eu fiz? Pus o Ezinho, que é o símbolo da carga elementar. Tá? Então, se eu tiver 3 prótons em excesso, aqui eu escrevi errado, desculpa, vai ser 3 vezes Ezinho, tá? 3 Ezinho. Tudo bem? Continuando aqui. 4 prótons em excesso, 4 vezes o Ezinho, né? Para não escrever 1,6, tá lá. E se eu for aumentando isso aqui, até eu ter N prótons em excesso, né? Até eu ter N prótons em excesso, o que vai acontecer? A quantidade de carga que eu vou ter vai ser N, que é a quantidade de carga sobrando, né? A quantidade de prótons sobrando, vezes o Ezinho, que é a carga elementar. Tudo bem? Se um corpo, então, tiver eletrizado com N cargas, que podem ser elétrons ou prótons, que é o caso que a gente viu aqui, ó, a gente chegou na nossa primeira formulazinha, né? Sua carga elétrica vai ser calculada com essa fórmula aqui, ó. N vezes Z, né? Esse N é o número de partícula em excesso, se for prótons ou elétrons em excesso. Esse Ezinho é a carga elétrica elementar, tá? O nosso 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? E a gente usa quando esse mais? Quando a gente estiver usando prótons, quando tiver prótons em excesso. E o menos, quando eu tiver elétrons em excesso. Certinho, galera? Então, novamente, o Ezinho, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Certinho? Guarda bem esses detalhes aqui que a gente vai usar para a gente fazer exercício, tá certo? Então, aqui de novo, quando eu uso positivo, quando eu estou falando de próton, quando eu uso negativo, quando eu estou falando de elétron, certo? Então, primeiro exemplo, pessoal. O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Lembra, eu posso ter um próton ou um elétron. Eu posso ter 2 prótons a mais ali no objeto, posso ter 2 elétrons a mais no objeto, mas eu posso ter 1 elétron e meio. Será que eu posso ter isso aqui?
Se a gente prestou atenção, vai ver que não é possível ter quantidade quebradinha. É apenas números inteiros, ó, 1 próton, 2 prótons, 3 prótons e por aí vai. E tudo isso aqui, né, a quantidade de carga depende da quantidade de partículas em excesso do Ezinho. Ou seja, esse N é um número inteiro e esse Ezinho é uma constante. Então, a quantidade de carga de um objeto, né, significa então que qualquer quantidade de carga elétrica é um múltiplo de uma quantidade menor. No caso da carga elétrica elementar. Só completar aqui, ó, múltiplo inteiro. Certinho? Então, pessoal, não pode ter númerozinho quebrado. Certo? Próximo exemplo. Um objeto tem um total de 10 elevado a 23 prótons. Então, vamos resolver exercício, né? Vamos procurar as informações que o exercício nos passou. Então, a primeira informação que ele nos passou é isso aqui, ó. Eu tenho 10 elevado a 23 prótons ali naquele objeto. Aí ele quer saber o seguinte, o que eu posso concluir a respeito da sua carga se ele tiver 10 elevado a 23 elétrons? Repara que o número de prótons aqui é igual ao número de elétrons. Ó, 10 elevado a 23 prótons, 10 elevado a 23 elétrons. O que a gente já viu? Se para cada carga positiva eu tiver uma carga negativa ali no objeto, uma carga positiva cancela o efeito de uma negativa, positiva cancela o efeito de negativa, positiva cancela o efeito de negativa, e o objeto estará, então, neutro. Tá? Então, como que esse objeto vai estar? Neutro. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, e nós podemos concluir que o objeto estará, então, neutro. Certinho? Seguindo aqui, ó, item B. O mesmo objeto, 10 elevado a 23 prótons, só que agora ele tem menos de 10 elevado a 23 elétrons. O que vai acontecer? Carga positiva vai ter negativa para cancelar ele, né? Só que vai chegar um momento que vai ter carga positiva sobrando. Então, esse cara aqui não vai estar neutro. Ele vai estar eletrizado, né? Ele vai estar carregado. Carregado de que jeito? Como que é o seu sinal da carga? Olha o que está sobrando. Não está sobrando carga positiva? Então, esse cara vai estar eletrizado, carregado positivamente, certo? Então, como a sua quantidade de elétrons será menor do que a quantidade de prótons, podemos concluir que o objeto estará carregado com carga positiva. Tudo bem? Mesma questão, letra C. Um objeto tem um total de 10 a 23 prótons, é a mesma coisa. Só que agora ele tem mais elétrons, tá? Se a gente for fazer um esqueminha aqui, ó, para cada carga positiva eu vou ter uma negativa para neutralizar e ainda vai sobrar a carga negativa aqui, ó. Essas negativinhas aqui de baixo não vai ter nenhuma positiva para neutralizar. Então, o que vai ter em excesso é carga negativa. Como ele vai ter mais elétrons do que prótons, né? Como a sua quantidade de elétrons será maior que a quantidade de prótons, nós podemos concluir que esse objeto estará, então, carregado com carga negativa. Certo, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo. Ó. Então, vamos lá, pessoal. Exemplo 3. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons e 3 vezes 10 elevado a 17 prótons, certo? Quais são o sinal, se ele vai ser positivo ou negativo, e o valor da carga elétrica desse corpo, né? O nosso Qzão, né? Por onde eu começo? Então vamos lá. Determinando o sinal. Como que eu faço para descobrir o sinal da carga desse objeto? A gente não tem que número de elétrons é maior que o de prótons, ó.
eu tenho 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons, então número de elétrons, e 3 vezes 10 a 17 prótons, né? Número de elétrons maior que número de prótons. Como o número de elétrons é maior que a quantidade de prótons, quer dizer que ele tem mais quantidade de carga negativa do que quantidade de carga positiva. Consequentemente, nós podemos concluir que o objeto estará carregado com carga negativa. Então, a gente vai ter um objeto com carga negativa aqui, certinho? Seguindo aqui, calcular agora o valor da carga elétrica desse corpo, né? Calculando o valor da carga. Primeiro, tira os dados. Vou ter que fazer cálculo, vou ter que tirar os dados, né? Lembra que a pior coisa que você faz é sair fazendo conta para lá e para cá de qualquer jeito. A chance de você confundir alguma coisa, a chance de você colocar alguma informação no lugar errado e fazer caquinha é enorme, tá? Então, primeiro, tira os dados. Quais dados ele me passou? Que o número de elétrons é 5 vezes 10 a 17. E o número de prótons é igual a 3 vezes 10 elevado a 17, certo? Como eu vou ter que utilizar aquela formulazinha do Q igual a N vezes o E, né? O E, que é a carga elementar, eu tenho que saber. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Uma coisa que a gente acaba fazendo, e muitas vezes não está escrito em lugar nenhum, quando ele fala assim, ó, calcular o valor da carga, muitas vezes ele está se referindo, né, a gente está se referindo ao módulo da carga. O que é o módulo? De maneira bem simplificada, é você pegar o número sem sinal. Esqueça o sinal dele, não importa se é positivo ou negativo, tá? Então, a maior parte das vezes a gente vai estar se preocupando com isso, com o valor, com o módulo da carga, tá? Por isso que eu não coloquei o mais e o menos aqui na frente da fórmula, nem aqui embaixo na frente do Ezinho, tudo bem? Bom, se eu tenho que achar esse N aqui, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que a quantidade de carga elétrica dependerá da quantidade de partículas em excesso. O que está sobrando aqui? Eu vi que são elétrons, não é? Eu tenho que descobrir quantos elétrons estão sobrando. Eu não vou poder jogar 5 e 3 ali. Eu tenho que descobrir quantos elétrons estão sobrando. Para isso, né, o meu Nzinho, eu vou pegar a quantidade de elétrons menos a de prótons. Professor, se fosse o contrário, se eu tivesse mais prótons do que elétrons, como que eu ia fazer? Ia fazer o número de prótons menos o de elétrons, só ia fazer o negócio ao contrário, certinho? Então vamos lá, 5 vezes 10 elevado a menos 17, menos 3 vezes 10 elevado a 17, perdão. O que a gente sabe? Quando você vai fazer adição, né? Quando você vai fazer adição ou subtração envolvendo notação científica, você tem que ficar esperto com isso aqui, ó. A base 10 dos números envolvidos é igual? Sim, é igual. 10 a 17 e 10 a 17. Quando for igual, eu mantenho essa base, tá? Então, a gente mantém essa base e vai trabalhar apenas com os números que a gente tem aqui na frente, né? Que a gente viu que se chama mantissa. Então, eu vou ter que fazer 5 menos 3, que vai dar 2. E olha que o 2 elevado a 17 mantém, certo? Isso aqui são os elétrons que estão sobrando aqui, tá? Agora, podemos calcular a quantidade de carga elétrica do corpo. De que jeito? Formulazinha que nós já conhecemos. Quantidade de carga é igual a número de partículas em excesso vezes a carga elementar, certo? Pus os dados bonitinhos aqui, né? 2 vezes 10 a 17 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A operação que a gente está fazendo aqui agora é a multiplicação de
notação científica. A gente sabe que na multiplicação você tem que fazer número vezes número, certo? E também fazer potência de 10 vezes potência de 10, certo? Então, 2 vezes 1,6, número com número, potência de 10 com potência de 10. Aqui, pessoal, como eu vou fazer 10 elevado a 17 vezes 10 elevado a menos 19, o que a gente se lembra que tem que fazer? Repito a base, no caso é o 10, e vou somar os expoentes. Então, ó, 17 está aqui. Esse sinalzinho de mais aqui a gente já viu várias vezes que vem da regra. E esse 19 aqui ele está negativo, porque o menos aqui, ó, eu tinha o expoente menos 19. Tá certo? Fazendo a continha, 3,2. Fazendo a continha, 2 vezes 1,6, 3,2. Aqui, ó, esse mais com esse menos, eu faço regra de sinal. Então, mais com menos fica menos, certinho? Só falta, então, agora acertar esse expoente. 17 menos 19, menos 2. E lembra que quantidade de carga é medida em coulomb, certinho? Vamos agora para mais um exemplo. Ó. Calcule quantos elétrons, então ele quer aqui, já estou adiantando que ele quer o N, devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6. Esse negocinho aqui, que é um U com a perninha mais puxadinha, que é a letra grega Mi, e um coulomb ali na frente. Tá? O que será que significa isso aqui, hein? Vamos ver? Vamos tirar os dados. Se ele quer a quantidade de... Ele me deu a quantidade de carga, 5. Esse Uzinho com o coulomb na frente, ainda não sei o que é. A carga elementar eu tenho que saber, tá? É uma constante muito importante da física. E ele quer o N, tá certo? Agora sim, observação importante. Um coulomb de carga é uma quantidade de carga muito grande, tá? Então, se eu tiver um objeto e esse objeto tiver uma quantidade de carga de 1 coulomb, a quantidade de carga dele é muito grande, tá? A gente raramente se depara com quantidades de carga tão grandes assim. Em componentes eletrônicos vai ser 0,00000, um monte de zero e pouquinha coisa de carga, tá? Como 1 coulomb de carga é uma quantidade muito grande, a gente faz uso dos submúltiplos do coulomb. O que é um submúltiplo? É um pedacinho. É como se eu viesse numa quantidade de carga de 1 coulomb e pegasse apenas um pedacinho menor de quantidade de carga para trabalhar. Tá? Os submúltiplos que a gente vai utilizar são milicoulomb, o símbolo é o Mzinho na frente do coulomb, que representa 10 elevado a menos 3. Tá? Então, esse Mzinho de mili significa 10 elevado a menos 3. Microcoulomb, agora sim a gente sabe ler, né? Então, esses 5 mi, né? A letrinha mi com o coulomb, a gente lê 5 microcoulomb, tá certo? O que é o microcoulomb? 10 elevado a menos 6. Nanocoulomb, que é o símbolo, é o Nzinho na frente, que representa 10 a menos 9. E o picocoulomb, certo? Pzinho ali na frente do coulomb, representa 10 a menos 12, tá certo? Repara, tudo coulomb, o que muda é o prefixo, é o comecinho aqui, ó. Eu tenho milimicro nanopico, né? Se você quiser decorar, milimicro nanopico, milimicro nanopico. Fica falando igual um doido aí na sua casa, né? Vai passar alguém na porta do seu quarto, sei lá onde, lá você vai estar repetindo, milimicro nanopico, declamando essa poesia aqui. Eu vou falar, nossa, tá doidinho, coitado. Voltando aqui. O que significa cada um desses prefixos? Repara, começa no 10 a menos 3 e vai indo de 3 em 3, ó. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Então, mili, micro, nano, pico. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12.
Certinho? Então, isso aqui a gente vai ter que guardar. Tá, mas e daí? Vamos voltar lá. Como que eu transformo 5 microcoulomb em coulomb? No lugar do micro, você substitui e coloca a potência de 10 correspondente. A gente não tinha visto que micro representava 10 a menos 6? Pronto. Tirei a letra grega mi, coloquei o 10 a menos 6. Então, essa quantidade de carga é 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Certo? Já está tudo certinho, tudo em ordem. Agora, nossos dados bonitinhos aqui, né? Podemos fazer os cálculos. O que eu vou usar? A formulazinha que a gente já conhece. N vezes Z é a minha quantidade de carga. Escrevi a fórmula, substituo os dados. Repara que a minha quantidade de carga eu pus 5 vezes 10 a menos 6. O N, que é o número de elétrons para ser retirados ali, eu deixo indicado. E o Ezinho, que é a carga elementar, está aqui. Quero achar o N, não quero? Se eu quero achar uma letra, se eu preciso encontrar uma incógnita, eu tenho que isolar essa incógnita. Então, quer dizer que esse 1,6 aqui vai ter que ficar junto com o 5. O que esse 1,6 está fazendo? Está multiplicando. Então, ele vai passar para o lado do 5 dividindo. Tá? O que a gente costuma fazer? Deixar a letra no primeiro membro. Mas eu já sei que a operação inversa aqui é pegar esse carinha que está multiplicando e passar ele dividindo. Esse cara está junto com N, ele que vai ali embaixo na divisão. Tá? E agora, galera, o que eu tenho? Eu tenho uma divisão com notação científica. Como que eu faço? A gente já viu, você vai dividir número por número, certo? Então, você vai dividir o 5 por 1,6 e vai dividir 10 elevado a menos 6 por 10 a menos 19. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu fizer 5 dividido por 1,6, né, o valor que eu vou obter vai ser essa coisa bonita aqui, ó, 3,125. Certo? Agora, na hora que eu chego aqui, ó, no 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, eu tenho aquela operação, né, de divisão de potências de mesma base. E qual é a regra? Você pega e subtrai os expoentes, tá? Repito a base e vou subtrair os expoentes. Expoente de cima, que é o menos 6. Este primeiro negativo aqui é o da regra. E este segundo negativo é o do menos 19. Ó. Então, menos da regra, menos 19. Então, eu faço mais uma etapa, que é a regra de sinal para acertar esse probleminha aqui dos dois negativos juntos. O que eu lembro? Que menos com menos fica mais, certo? Então, menos com menos ficou mais. Menos 6 mais 19 deu 13 elétrons, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso retirar essa quantidade de elétrons lá do objeto para que ele adquira uma carga elétrica de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? De 5 microcoulomb. Certo até aqui então, pessoal? Então, bons estudos a todos e até a próxima.